Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança, calmaria. Marcos 4:39. Meus irmãos, todos nós, em algum momento da vida, já passamos ou passaremos por uma tempestade violenta. Algo que surge para roubar a paz interior do nosso coração e nos deixar desesperados ou, no mínimo, angustiados. E é isto que vemos nesse texto. Os discípulos estavam em mais uma viagem com o Senhor Jesus no mar da Galileia, quando de repente surgiu uma tempestade. E hoje eu também queria tirar algumas lições aqui desse texto para a nossa reflexão, baseado no seguinte tema: o que a tempestade nos ensina? Em primeiro lugar, a tempestade nos ensina a reconhecer que precisamos de Deus. Imagine comigo a cena. De repente surge uma tempestade, as ondas começam a encher o barco. A princípio, eles não foram correndo já chamar Jesus, acordar ele do seu sono, não. Eles tentaram dar um jeito na situação, tentaram controlar aquela situação, tirando a água. E à medida em que eles foram percebendo que não conseguiam controlar a situação, que ela fugiu do controle dos esforços humanos, então sim eles reconheceram, precisamos chamar o mestre. Em outras palavras, nós reconhecemos que não damos conta de resolver o problema, de controlar essa situação. E por isso foram até Jesus, reconhecendo que precisavam do controle e do poder dele sobre aquele problema. Meus irmãos, se todas as vezes que surgisse um problema diante de nós, com a nossa inteligência, com os nossos recursos, com as nossas amizades e com a nossa força e energia, dessemos conta de resolver, nós iríamos ficar orgulhosos, pois nos sentiríamos autossuficientes, independentes de Deus. Seria como se nós não sentíssemos necessidade de recorrer a Ele, pois na força do nosso braço, nós damos conta de resolver qualquer problema. Então, o que Deus faz para gerar humildade no nosso coração? Ele permite que, de vez em quando, surja uma tempestade violenta para sacudir o barco da nossa vida, de modo que nós possamos reconhecer que não temos condições de controlar aquele problema. Ele é mais forte que nós. Então, com uma profunda humildade, nós se curvamos diante de Jesus e vamos pedir a Ele: Senhor, nos ajude, porque eu não dei conta de resolver. Esta humildade faz Jesus acordar do barquinho, faz Ele vir em nosso socorro. Amém? Mas, em segundo lugar, a tempestade também nos ensina que Jesus se importa também conosco e não apenas com os outros. Não é curioso o fato de quando os discípulos foram acordar Jesus, eles terem dito isso aqui, Senhor, não te importa que iremos morrer? O Senhor não está se importando conosco? Isso é curioso, irmãos. Porque os discípulos já estavam andando com Jesus há um bom tempo. E eles viram o quanto Jesus se importava com as pessoas. Eles viram, por exemplo, Jesus se importando com o paralítico no tanque de Betesda. Eles viram Jesus se importando com o homem de uma mão seca em dia de sábado, que era proibido curar, mas ele se importou mais em ajudar uma pessoa do que em ser bem visto pelos líderes religiosos. Eles viram Jesus se importando com uma viúva que havia perdido seu único filho, dizendo a ela: por que choras, mulher? Ele se importou com a dor dela. Se tinha uma certeza que os discípulos tinham, era que Jesus se importava com o ser humano, com as pessoas. Mas, quando eles fazem essa pergunta: Senhor, não te importa que nós morramos? Fica claro uma coisa: é muito fácil acreditar que Jesus se importa com os outros. O difícil é acreditar que Ele se importa conosco quando estamos enfrentando um momento de muita dificuldade e de sofrimento. Por exemplo, se alguém perguntar para nós se acreditamos que Jesus se importa com as pessoas, está na ponta da língua. Com certeza diremos: sim, Ele se importa, Ele é amor. Agora, a situação às vezes fica diferente quando estamos passando por um momento muito difícil e não vemos o agir de Deus. Corremos o risco de questionar
o amor dele por nós. E nesse momento de crise, uma oração, que se parece muito mais com uma murmuração, flui dos nossos lábios. Uma oração do tipo: Senhor, não se importa comigo? O Senhor não está vendo o que eu tenho passado, Senhor? Olha só há quanto tempo eu já estou chorando. Olha só como esse fardo já está pesando nas minhas costas. Olha a situação do meu casamento. Olha o meu filho como está, Senhor. Olha a minha situação financeira que vai de mal a pior. Olha, Senhor, a minha vida infeliz que eu tenho levado. O Senhor Jesus não se importa, não se comove comigo? Percebe? É fácil, meus irmãos, dizer que Deus ama todo mundo, que Jesus se importa com os outros. Difícil é acreditar que Ele se importa conosco quando estamos vivenciando um momento de dor e dificuldade. Mas Jesus permitiu essa tempestade na vida dos discípulos para que eles começassem a acreditar que aquele Jesus que se importou com tantas pessoas diante dos olhos deles, também se importava com eles. Então ele se levantou, repreendeu os ventos e as tempestades, e tudo se fez calmo, e eles viram quanto Jesus se importava com a vida deles. E por último, mas não menos importante, a tempestade nos ensina a enxergar o poder do nosso Deus. Logo depois que Jesus acalma o mar e os ventos, os discípulos dizem assim: quem é este, a quem até os ventos e o mar obedecem? Ou seja, ele só pode ser Deus. Quem senão Deus para controlar o vento e para controlar o mar? Eles enxergaram o poder daquele Jesus de Nazaré que estava ali. Não era um simples homem, um simples profeta, um simples sacerdote, não. Ele era o próprio Deus encarnado. Isso ficou claro diante dos olhos deles. Eles conseguiram enxergar isso graças à tempestade. Meus irmãos, se não fossem as tempestades e os problemas da vida, nós não teríamos oportunidades para enxergar o quanto o poder de Deus é maior do que todos eles. Se não fosse as enfermidades, não conheceríamos e não enxergaríamos o Deus que cura. Se não fosse os momentos de desânimo e abatimento, não conheceríamos o poder do Deus que levanta e põe de pé o aflito. Se não fosse os momentos de confusão e conflito na nossa mente, não enxergaríamos o poder do Deus da sabedoria que ilumina o nosso entendimento e nos guia em todos os nossos caminhos. Precisamos de noites escuras para poder enxergar a luz da lua e das estrelas. Creia nisso, que é no momento da pior tempestade na sua vida que a graça, a glória, o poder e a luz de Cristo brilha com mais força e intensidade, te ensinando e nos ensinando lições profundas que marcarão a nossa caminhada com Deus. Amém? Se você gostou dessa palavra, curta esse vídeo aqui embaixo, compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp, se não é inscrito, se inscreva e que Deus te abençoe.